Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada essa que não começou na atual encarnação, não. Já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes, inclusive nos lendários Atlântida e Lemúria. Já encarnamos também em todas as raças. Já fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas. E encarnamos como homem ou como mulher, dependendo da necessidade e da programação encarnatória, como expressa o Espiritismo, que diz mais: a felicidade está próxima de nós, só que, para colocá-la dentro do coração, nós precisamos arrancar de lá a erva daninha dos vícios e defeitos. É um trabalho longo, que não começou nesta encarnação, mas que hoje, com o conhecimento da doutrina espírita, podemos dar um passo seguro. E para nos auxiliar, neste dia 16 de março, um domingo, nada melhor do que uma passagem dos evangelhos. Hoje, é do Evangelho de João, que era o apóstolo amado de Jesus. Lá tem as seguintes palavras de Jesus: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Olhem só, as palavras de Jesus. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, como nós estamos ainda aqui no planeta Terra, sofrendo, aprendendo, significa que nós ainda não estamos em Jesus. E nem que suas palavras estão em nós. Por quê? Quantas vezes a gente pede, pede, pede e não é atendido? Não é assim? Pois é. É que muitas vezes nós perdemos recurso, oportunidade, tempo e força na preocupação desmedida em torno do êxito. Quase todos nós sonhamos com realizações mirabolantes, não é assim? E acabamos frustrados na nossa mania de grandeza. Nós nos dizemos interessados na lavoura do bem, mas, para cultivar essa lavoura do bem, nós esperamos a execução de negócios imaginários, aquisição de poder, posse do ouro fácil ou a chegada de prêmios fortuitos. E aí, complicamos a nossa própria caminhada, porque a gente se observa de chofre em presença da morte, quando menos contava com semelhante visita. Falando da visita da morte, tem uma história interessante. É uma história árabe. Os árabes são mestres na arte de contar história. Certo dia, o viajante estava na praça da sua cidade e, ao longe, ele via a morte chegando. Com medo dela, pega seu cavalo e sai correndo. Se esconde numa cidade próxima. E qual não foi a sua surpresa quando, ao chegar na cidade próxima, a morte estava aguardando ele lá? Pessoal, mas quando eu te vi, eu fugi de você. Fizestes isso. Mas eu estava lá na tua cidade para dizer que nós tínhamos um encontro aqui. E você veio ao encontro que nós tínhamos programado. Poderia muito bem ter ficado lá e não me encontrado neste momento ainda. Isso acontece mesmo conosco. Quando a gente percebe, a morte se apresenta e a gente
Quando a morte se apresenta, é claro que a gente morre, né? E aí vem a nossa consciência nos cobrando que não fizemos aquilo que nós havíamos nos comprometido na nossa programação encarnatória. Por quê? Porque a gente pensa na parte material. Só que aquilo que Jesus diz aqui, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Aqui Jesus está se referindo ao espiritual, aos dons do Espírito. Se a gente estuda o Evangelho, se a gente se aplica a colocar o Evangelho em prática, o que acontece? Jesus e os bons Espíritos vêm até nós para nos ajudar na nossa caminhada da reforma íntima. Diariamente eu não convido você para irmos até o nosso coração, para lá, como jardineiros espirituais, arrancar a erva daninha dos vícios e defeitos? Então, a partir do momento que a gente se aproxima de Jesus e as palavras de Jesus estiverem dentro de nós, a gente compreende que o mundo, a parte material, é importante, porque permite ao nosso espírito adquirir experiência. Mas que os verdadeiros bens não são dinheiro, uma casa, um carro novo. Os verdadeiros bens são o quê? São espirituais. E a conquista das virtudes, então. É isso que nós temos que fazer. E aí a gente compreende, a partir do momento que estivermos com Jesus e compreendermos as palavras de Jesus, nós iremos fazer a semeadura. Vamos semear o quê? Vamos semear o bem. A partir do momento que a gente semeia o bem, a gente sabe que no futuro vai colher o quê? O mal? Não. Quem planta arroz, colhe arroz. Quem planta trigo, colhe trigo. Quem planta cevada, colhe cevada. Então, se nós plantarmos o bem, nós vamos colher o bem. Quando? É que a gente é imediatista, não é? Quer que o bem se aproxime de nós já na atual encarnação. E não tem paciência para esperar. E não compreende que a colheita não precede a sementeira. Ela vem depois da sementeira, então. Algumas vezes a colheita já inicia aqui no planeta. De que maneira? Diminuindo as nossas dores, diminuindo o nosso sofrimento, porque hoje nós estamos colhendo aquilo que plantamos no passado, nas encarnações anteriores. As amizades, as inimizades gratuitas que muitas vezes nós temos são o quê? São consequências das nossas reencarnações anteriores. Então, hoje nós sabemos que, plantando o bem, vamos colher o bem. Não importa que seja nessa encarnação, daqui a uma, duas, três, nós sabemos que temos a eternidade pela frente e que mais dia, menos dia, nós estaremos em Jesus e as palavras de Jesus estarão em nós. Ou seja, nós vamos compreender os seus 2 mandamentos. Ele só nos pediu 2 coisas. Ama a Deus e ama teu próximo. Estamos fazendo isso? Não? Se não estamos fazendo, vamos começar a fazer. Pense nisso. Desejo a você um bom domingo. Aproveite. Descanse, refaça as energias, conviva com a família, com os filhos, com os netos, com os amigos, porque segunda-feira a vida continua. E todos nós temos que estar motivados para continuar em frente. Um beijo no coração e até amanhã, no amanhecer, então.